E a gente vai ver o seguinte, pronto. Então, ó, vamos ver o quê? Vamos ver a força de atrito, certo? Então, em Física 1, o conteúdo novo para esta prova se chama atrito, certo? Então, caiu na MA, certo? E já é assunto visto, o assunto de leis de Newton, certo? Então, o assunto de leis de Newton é a parte da dinâmica, já foi estudado. E na dinâmica a gente aprende a fazer o estudo, né? E a gente aprende diversas forças. Eu vou logo fechar o WhatsApp aqui para não atrapalhar. Tá. E aí a gente aprende diversas forças. A gente aprende a força peso, né? O peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente aprende a colocar a força tração, que é uma força que age em fios, cabos e cordas. A gente aprende a colocar a força normal, certo? E a gente aprende a colocar a força elástica, que é pouco cobrado, mas também tem a força elástica, que tem uma fórmula também, a força elástica, que é o FEL, né? Força elástica. É o K vezes o X. Então, assim, são duas fórmulas, né? Nas leis de Newton, a gente aprende a fórmula da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E agora a gente entra com essa nova força, ou seja, a nova força agora que vai surgir para completar é a força de atrito. Beleza. Então, vamos ver o que é essa força de atrito. Beleza. Então, a força de atrito é a seguinte: quando você tem um objeto, certo? E você tem uma superfície, tá? Por mais que essa superfície pareça lisinha, junto com a superfície do objeto, ou seja, isso aqui não é lisinho, tá? Isso aqui, se a gente fosse dar um zoom, certo? Se a gente fosse dar um zoom nisso aqui, isso aqui ia parecer mais ou menos assim, ó. Uma superfície e a outra superfície mais ou menos assim, ó. Então, assim, na realidade, certo? As superfícies, elas são irregulares. Então, a força de atrito, ela existe porque as superfícies, na realidade, são irregularidades, certo? Então, a gente diz que a força de atrito é uma força de contato. Então, para ter o atrito, tem que ter o contato, uma força de contato, que a gente vai dizer que é contrário à tendência de movimento, contrária à tendência. Vou explicar melhor essas definições, tá? Força de contato contrária à tendência de movimento, devido à irregularidade dos corpos, ou seja, da superfície, né? Vou botar aqui das superfícies, certo? Ou seja, as superfícies, na realidade, não são perfeitamente lisas, tá? E é isso que faz com que exista uma força de atrito, ou seja, se esse corpo aqui, se esse cara aqui, você tentar, ou seja, se você tiver um cara assim em cima e você tentar mover esse cara, essas irregularidades, elas vão se encaixar e vão gerar uma dificuldade em você arrastar esse objeto, certo? Então, isso aqui é o que ocorre, essas irregularidades é os que dificultam o movimento. A força de atrito, primeiro é a seguinte, ó, imagina que você tem uma força, tem um corpo parado. Se você fizer, primeiro, se o corpo está em repouso, e simplesmente, ó, não há
nenhuma força empurrando esse objeto, ou seja, gerando uma tendência de movimento, ou seja, se não existir tendência de movimento entre esse cara e essa superfície, se não existir, a força de atrito é nula. Ou seja, sem tendência não há atrito, ou seja, sem uma tendência desse objeto deslizar, não há atrito. Agora, se esse objeto está em repouso, se um objeto está em repouso e você aplica uma força F, ops, agora você está aplicando uma força externa F. Então, agora você tem uma tendência desse objeto se mover para lá. Então, existe uma tendência de que, se a superfície fosse completamente lisa, esse objeto se moveria para lá, tá? O objeto, ele continua em repouso ainda, ou seja, você não está movimentando, ou seja, é como se fosse aquele móvel bem pesado da sua casa, que você aplica uma forçazinha, mas o móvel não sai do lugar, ou seja, mesmo não saindo do lugar, existe uma força de atrito. E como a tendência de movimento é para a direita, a força do atrito é para a esquerda, certo? Ou seja, esse V não significa necessariamente que ele está se movimentando para a direita. É só a tendência. Ele tem uma tendência aí para a direita, então a força de atrito é para a esquerda, certo? Só que a força de atrito, ela não é sempre para a esquerda. Ela depende da tendência de movimento, ou seja, se você tiver um objeto em repouso e você aplicar uma força agora para esse lado aqui, é uma força F, agora a tendência desse cara é ir para a esquerda. Então, a força de atrito que vai atuar vai ser para a direita, certo? E aqui é bem simples, que é assim, ó. O que a gente tem que perceber é que, se esse cara aqui está recebendo uma força F para lá, o que acontece? Essas irregularidades vão aplicar uma força, essas irregularidades que vão tentar se mover para a direita vão aplicar uma força na superfície para cá, ó. Então, esse cara aplica uma força para cá. E esse cara devolve essa força, certo? Esse cara devolve essa força para cá, ó. Então, essa força aqui, que é a força de atrito, certo? Ela ocorre nos dois corpos, ou seja, tanto no corpo de cima como no de baixo, que é a superfície. Só que na maioria das vezes, o que é que acontece? A gente não estuda essa força aqui, ó, essa reação, tá? A gente só estuda o objeto que está em cima, tá? Mas se a superfície faz uma força de atrito no objeto para a esquerda, o objeto faz uma força de atrito na superfície para a direita. Só que como a superfície ela é fixa, essa aqui, né? Então, você não precisa colocar a força no chão, tá certo? Mas beleza, é uma força de contato. Você precisa ter contato entre duas superfícies. Então, aqui tem atrito e aqui tem atrito. O atrito aqui é para a esquerda, o atrito aqui é para a direita. Ou seja, o atrito, ele depende, certo? A direção do atrito, ó, depende da tendência de movimento. Ou seja, é uma força contrária à tendência de movimento. Ou seja, se um corpo tem uma tendência de movimento, ou seja, tem forças aplicando a ele, e ele tende a se mover devido a essas forças, e ele está sobre uma superfície que tem atrito, então vai existir uma força de atrito, que é contrária à tendência de movimento, tá? Aí a força de atrito, ela pode ser dividida em duas, certo? A força de atrito, eu posso ter o atrito estático, certo? E posso ter o atrito cinético, certo? O atrito cinético também é conhecido como atrito dinâmico, certo? Então, eu posso ter esses dois tipos de atrito, certo? Eu posso ter esses dois tipos de atrito. O atrito, enquanto o objeto ainda está em repouso, ou seja, é aquele atrito que você tenta mover alguma coisa, mas o objeto não sai do lugar, ou seja,
Se você aplica uma força querendo gerar movimento, ou seja, né, o corpo que está recebendo essa força, ele tem uma tendência de entrar em movimento, mas não entra. Ou seja, uma mesa de cozinha bem pesada, sei lá, um fogão bem pesado, uma geladeira, você aplica uma força, o bicho não sai do lugar. Então, o atrito que atuou enquanto o objeto está parado, ou seja, que manteve o objeto estático, é o atrito estático. Porém, uma vez que você consiga fazer uma força e mover um objeto, você começa a arrastar ele. Quando você arrasta, o atrito que está atuando naquele momento já muda. Ele passa a se chamar de atrito cinético ou atrito dinâmico, certo? E a gente vai ver que para cada um deles tem uma fórmula, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima bichinho aqui, ó. Não se preocupa que eu salvo tudo. Então, vamos lá. Vamos ver agora sobre o atrito, certo? Então, primeiro, o atrito estático, certo? Então, o atrito estático é quando o objeto ainda está em repouso. Então, vamos fazer a seguinte situação. Você tem um objeto aqui que está sobre uma superfície. Esse objeto ele está em repouso, certo? Esse objeto ele tem massa, por exemplo, de 50 quilos. Um objeto pesado, 50 quilos é pesado. Tá. E aí, eu vou lhe mostrar o seguinte, que existe, esse cara aqui, ele tem o coeficiente de atrito cinético é 0,4 e o coeficiente de atrito estático é 0,6. Vou lhe mostrar o que é isso. Então, esse μc, você vai aprender agora que ele é o coeficiente de atrito, coeficiente de atrito cinético, certo? Também chamado de coeficiente de atrito dinâmico, certo? E tem o mizinho, isso aqui é uma letra grega, que é um mizinho, parece um N, mas tem uma perna maior. Então, esse cara aqui, ele é o coeficiente de atrito estático, jumento. Estático. Beleza. Aí, o que é que acontece? Você, se o objeto estiver parado, sem nenhuma tendência de movimento, você já viu que a força de atrito é zero, tá? Beleza. Agora, esse objeto está sobre essa superfície. Então, se tiver uma tendência dele deslizar sobre essa superfície, vai haver atrito. Então, vamos supor que o cara vai aplicar aqui uma força F. Se o cara aplica uma força F, vai surgir uma força de atrito. Tá. E aí a pergunta é a seguinte. Vamos supor, vamos lá, suponha, tá? Que a força F que o cara vai fazer no início, suponha que a força F que o cara vai fazer no início seja de 100 newtons. Então, se o cara empurrar essa caixa, né, com a força de 100 newtons, será que esse objeto ele vai entrar em movimento ou não? Ou ele vai ficar parado? Ou seja, como é que você vai saber, certo? Quando você faz uma força e gera uma tendência de movimento no objeto, se ele vai entrar em movimento ou não. Ou seja, se o atrito que vai atuar naquela situação é estático ou é cinético. Como é que você vai saber? Você vai saber usando uma fórmula, certo? Que é a fórmula que é a força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo é o μ estático vezes a normal, certo? Essa força de atrito estático máximo, o livro Tópicos da Física chama de força de destaque, certo? Ele chama de força de destaque. Mas a maioria dos outros autores e outros, né, professores da internet, a gente gosta de chamar de força de atrito estático máximo. Tá. Essa força de atrito estático máximo é a maior força que o atrito estático aguenta para manter o objeto parado, certo? Então, se você faz uma força de 100, para você saber se essa sua força de 100 gera um movimento,
você tem que primeiro calcular qual é o atrito máximo, qual é a força de atrito estático máximo entre essas superfícies, certo? Então, você vai lá e vou calcular a força de atrito estático máximo entre essas superfícies aqui. Vai ser o μ, que é o coeficiente de atrito estático, que aqui é 0,6, ó, o coeficiente de atrito não tem unidade, tá? Então, vai ser 0,6 vezes a normal. Normal é devido a quê? Normal é aquela força que um objeto faz na superfície, certo? Ou seja, esse carinha aqui, ó, ele recebe uma força da Terra, né, que é o peso dele. Vamos supor aqui que a gravidade é 10, então o peso dele é 50 vezes 10, fica 500 newtons, certo? Então, suponha que a gravidade aqui é 10, né? O peso do cara é massa vezes a gravidade. Então, vai ser o mzinho, que é 50, vezes a gravidade, 500. E aí, esse objeto não está caindo, recebendo uma força para baixo, por quê? Devido ao contato do objeto com a superfície. Então, ele empurra a superfície para baixo e a superfície empurra ele para cima com uma força chamada de normal. Então, essa força de normal é devida ao contato entre o objeto e essa superfície. E nesse caso em que o objeto não se move na vertical, ou seja, o chão consegue segurar ele, não vai afundando no chão, ou seja, né, o chão sustenta ele, o que é que acontece? A normal vai ser igual ao peso. Então, nessa situação, normal é igual ao peso. Só tem duas forças na vertical e elas se cancelam, né? Então, a normal aqui vai ser 500 newtons, certo? Então, a normal aqui vai ser 500 newtons. Então, 500 newtons vezes 0,6 faz com que a força de atrito estático máximo seja de quanto? Seja de 300 newtons, certo? Então, preste atenção numa coisa. A força de atrito estático máximo, ou seja, o máximo que o atrito estático aguenta para deixar o objeto parado, é de 300. A pessoa fez uma força F de 100. O que é que você acha? Você acha que uma força de 100 aqui vai conseguir superar esse atrito estático máximo? Não, né? Ou seja, quando, aí você faz uma suposição, ou seja, quando essa força F, se, você vai fazer as conclusões aqui do lado. Vou fazer as conclusões aqui do lado, né? Com a letra pelo menos um pouco legível, né? Aqui, Rafa Maria. Ó, se a força F for menor, certo? Do que a força de atrito estático máximo, se a força F for menor, o objeto ele continua em repouso, certo? Ou seja, esse cara ele vai ficar em repouso, tá? Porque ele já estava em repouso, então ele não vai, né, ter o movimento, ele vai continuar em repouso. A aceleração dele é zero, certo? A aceleração dele é zero. E a força de atrito que vai atuar naquele momento em que o cara está aplicando a força de 100 tem que ser igual à força F, ou seja, a força que a gente chama de força solicitada. Esse F aqui é a força que está sendo solicitada. Ou seja, é a força que está gerando a tendência de movimento. E a força de atrito vai ser igual à força F? É, porque é o seguinte, ó, vamos pensar atenção, ó, o objeto está aqui, ele está recebendo uma força de 100. Então, não faz sentido nesse momento você dizer que a força de atrito é 300. A força de atrito não pode superar a força da tendência de movimento. E a força de atrito, se ela superasse essa força, um objeto iria se mover no sentido contrário. Isso não faz sentido. Então, a força de atrito, ela joga para, no máximo, ela empatar. Então, ela pode até ter o valor máximo de 300, mas nesse momento que o cara faz uma força de 100, a força de atrito, só vai ser 100. Para cancelar, ó, a força de atrito, ela joga para empatar, ou seja, se o cara faz uma força de 100, ela faz uma força de quanto? De 100 também, certo? Porque o objetivo dela é impedir o movimento.
a força de atrito estático, o objetivo dela é impedir. Esse máximo, que é só a referência, que diz, enquanto a força for no máximo 300, ainda vai ficar parado. Ou seja, imagina se o cara agora pega uma força de 200 newtons. O cara agora botou para lascar 200 newtons. Porém, como você já viu que a força de atrito estático é 300, ou seja, esse objeto ele vai continuar em repouso, certo? E a força de atrito vai ser 200. Por quê? Porque se o cara fez uma força de 200, para você impedir ele de se movimentar, a força de atrito vai ter que ser quanto? 200. Então, a força de atrito vai ter que ser 200. Beleza? Ou seja, enquanto a força F, ó, se F for menor do que esse valor máximo que você calcula, usando o μ estático vezes a normal, ou seja, usando o coeficiente de atrito estático, que é a normal, se a força F for menor, o corpo vai estar em repouso, a aceleração vai ser zero e a força de atrito vai ser igual ao valor da força F que foi feita, certo? Agora, imagina que o cara faz uma força F de 300. Ó, essa é uma situação interessante. Se o cara faz uma força F de 300, o objeto, vamos lá, gente, ainda continua em repouso, certo? Ou seja, quando o cara faz a força de 300, você vai ver que vai ter um nome especial aqui, ó. Quando o cara faz uma força F de 300, o objeto fica já para se movimentar, ou seja, ele não se movimenta, mas ele já está muito perto. Ou seja, a força de atrito é 300, tá? Então, ocorre a seguinte situação, presta atenção agora. Quando a força F ela é igual à força de atrito, a gente põe assim. Se o F for igual... Não, bota de preto, não, bota de outra cor. Se a força F ela for igual à força de atrito estático máximo, significa que, vamos lá, é basicamente as mesmas coisas. Ó. O objeto ainda fica em repouso, sim. A aceleração ainda é zero, sim. A força de atrito ainda vai ser igual à força F? Sim. Certo? Vai ser igual à força F, que vai ser igual ao FAT estático máximo, já que está todo mundo igual aí. Só que por que eu quis fazer esse caso como se fosse um caso diferente? Porque esse caso aqui, ele recebe um nome. Porque o objeto, nessa situação, se encontra na iminência de movimento. Então, essa é uma palavra que tem muito nas questões. Quando o objeto ele se encontra na iminência de movimento. Então, iminência de movimento significa que o atrito naquela situação atingiu o seu valor máximo, ou seja, que a força de atrito naquela situação é a força de atrito estático máximo, certo? Então, quando você aplica uma força e o objeto fica na iminência, ou seja, para deixar o objeto na iminência de movimento, a força F, que é a força que você está fazendo, tem que ser igual à força de atrito estático máximo, tá? E o atrito naquela situação, ele atingiu o valor máximo. Óbvio que o objeto ainda fica parado, beleza. Agora, suponha que você, ou seja, esse objeto ele fica já para se movimentar, ou seja, iminência é algo que está prestes a acontecer, certo? Então, ele fica já para se movimentar. Falta só um cabelinho, um soprinho que começa a se movimentar. Agora, imagina que você faça uma força, por exemplo, de 400 newtons. Então, se você agora fizer uma força de 400 newtons, já é. Ou seja, 400 newtons já é maior do que a força F, do que a força de atrito estático máximo, certo? Ou seja, se, aí você tem a outra situação, tá?
a gente tem a outra situação. Eu vou colocar a outra situação, vou colocar esse caso D aqui, ó. Eu vou colocar esse caso D aqui na outra página, certo? Para a gente continuar nosso estudo aqui. Mas vamos lá. Então, o objeto está aqui, a massa é 50, estão fazendo uma força F no objeto, o mizinho cinético é 0,4, o mizinho estático é 0,6, e no nosso item D, eu estou fazendo uma força F de 400 newtons. Eu já fiz a fórmula para achar a força de atrito estático máximo e percebi que essa força dava 300. Então, assim, vem esse caso agora. Se F for maior do que a força de atrito estático máximo, vai haver um movimento, então o objeto vai se movimentar, certo? Vai haver um movimento, certo? E aí, quando há um movimento, a força de atrito naquela situação se torna igual à força de atrito cinético, certo? A força de atrito naquela situação se torna igual à força de atrito cinético, tá? Então, o que é que acontece aqui quando o cara aplica uma força de 400? Quando o cara aplica uma força de 400, certo? Vai acontecer o seguinte. Então, vamos calcular. Então, como o 400 é maior do que o 300, que é o que você tinha que ter calculado no início para saber se entrar em movimento ou não, você faz agora a força de atrito cinético, sendo mi cinético vezes a normal. Então, a força de atrito cinético vai ser o mi cinético, que é 0,4, vezes a normal, que é 500. Então, a força de atrito cinético, 0,4 vezes 500 dá 200 mil. Ou seja, a força de atrito, ó, ela deu uma caída. Ou seja, para você mover o cara, para tirar o cara do repouso, você tem uma dificuldade maior. Mas quando você consegue vencer esse atrito estático máximo e começa a arrastar o objeto, a força de atrito dá uma caída, porque agora é a cinética, e sempre, sempre, o mi cinético, ele é menor ou igual que o mi estático, ou seja, ele vai ser menor. Então, fica mais fácil você só arrastar do que você pôr esse cara em movimento, certo? Ou seja, uma vez que você está arrastando, o atrito ele diminui quando comparado com aquele que estava, né, máximo. E aí o atrito é 200. Então, vai haver movimento? Vai haver movimento sim, certo? Vai haver movimento sim. Quando você empurra um objeto, mesmo na superfície com atrito, e tem movimento, a gente estuda a aceleração, ou seja, uma das coisas pedidas é qual é a aceleração, se tem movimento, qual é a aceleração. Então, você analisa, perceba que a força F e a força de atrito estão em sentidos opostos. Então, para achar a aceleração, você faz força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é a força F menos o FAT, que uma está no sentido contrário à outra, é igual a massa da aceleração. Aí, nesse exemplo, em geral, a gente utiliza isso. Mas, nesse exemplo aqui, vamos substituir. Ó, a força F, ó, nessa situação, é 400. A força de atrito, nessa situação, é a cinética, que é a 200. Aí tem a massa, tá? A massa, que no caso é 50. E tem a aceleração. Então, 400 vezes 200 dá o 200. Vai ser igual a 50A. 50 vai dividindo e o Azinho vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Então, desse jeito, você acaba descobrindo o atrito, certo? Você acaba descobrindo a aceleração daquele objeto quando você aplicou uma força de
400 newtons. Então, ao aplicar 400 newtons, o atrito ele é o cinético. E o atrito cinético ocorre quando o objeto já está sendo arrastado. Ou seja, ocorre quando o objeto já está se movendo. Ou seja, ele está sendo arrastado. Tá certo? Ele já está sendo arrastado. Ou seja, se há um movimento, se um objeto está sobre uma superfície e ele se move para lá, ou seja, ele está sendo arrastado para lá, a força de atrito é contrária ao movimento, então, porque é contrária à tendência de movimento, né? Mas o objeto está se movimentando para lá, ou seja, ele tende a continuar se movimentando para lá. Então, a força de atrito é no sentido contrário, né? Se você pegar uma caneta e jogar, assim, lançar ela no chão, deslizando, ela vai deslizar e no instante para. No instante para, porque o atrito, quando você lança um objeto, o atrito, ó, ele é contrário. Então, o atrito vai gerar uma aceleração contrária ao movimento. Então, o objeto ele acaba parando se você lançar ele, ou seja, se não tiver nenhuma força empurrando o objeto durante o deslocamento, tá certo? Então, essas são as ideias principais de atrito. Porém, tem uns casos particulares que a gente estuda, certo? Aquelas situações que a gente já sabe que vai cair e situações que a gente já sabe que vai ser perguntado, tá certo? Então, situações que a gente já sabe que vai ser perguntado. Beleza, então. Aí vai ser assim, ó, vamos lá. Então, outras situações na questão do atrito. Então, situações diferentes quando a gente analisa o atrito, certo? Então, vamos lá o seguinte. Atrito, presta atenção, atrito ao caminhar. Atrito ao caminhar. Seguinte, ó, quando você vai caminhar, certo? Quando você vai caminhar, você coloca o seu pé no chão, certo? E você sabe que tem as irregularidades. Você apoia e vai colocar o seu outro pé para frente. E aí, parece que está, né, um pé maior que o outro, mas não importa. Você, meio que quando você projeta seu corpo para dar um novo passo, preste atenção no que acontece. Esse seu pé vai empurrar o chão para trás. Quando você projetar seu corpo para frente, o chão vai fazer uma força no seu pé para frente. Então, a força de você está se movimentando para lá, certo? Só que você não se movimenta deslizando o seu pé. Você firma o seu pé e aí pega o outro pé, ergue, levanta e projeta para frente. Então, nesse momento que você projeta, o seu pé que está fixo, ele não sai deslizando, ele fica firme. Mas ele fica firme devido ao atrito, porque a tendência dele era deslizar, já que você está projetando seu corpo para frente, a tendência é deslizar. Então, devido ao atrito, o atrito segura o seu pé de apoio para que você não caia. Então, o atrito, no ato de caminhar, certo? Primeiro, olha que situação. O atrito, ele é o atrito estático. Então, o atrito no ato de caminhar é o atrito estático, que ele vai manter o pé de apoio firme. E é um atrito que é no sentido do movimento, ou seja, na direção do movimento e no sentido do movimento também, ou seja, no sentido do movimento. Porque você vai se mover, porque você vai erguer o outro pé e projetar para frente. Então, ao caminhar, o atrito ele é no sentido do movimento. É diferente de deslizar, ou seja, é diferente de uma pessoa correndo e aí a pessoa coloca os dois pés no chão e desliza numa superfície que é um pouco mais lisa. Então, enquanto ela está deslizando,
Aí o atrito ela é contra o movimento, certo? Ou seja, se a pessoa estiver deslizando, é que aí é contra o movimento, tá certo? Mas o ato de caminhar não, é desse jeito. Outra observação, carro com tração. Então, assim, com tração, carro com rodas, vamos botar aqui, rodas tracionadas, beleza. Ó, quando você tem um veículo, certo? Quando você tem um veículo, quando você, certo? Aperta no acelerador, por exemplo, né, você liga o carro e tal, e aperta no acelerador, o motor ele vai imprimir movimento para alguma das rodas, certo? Então, vamos supor o seguinte, ó, que um carro ele tem tração, então vamos colocar aqui, um carro tem tração nas rodas dianteiras. Como é que é a força de atrito num veículo desse tipo? Ou seja, você tem um carro, vou desenhar aqui o carro aqui altamente feio, certo? Então, imagina que você tem um carro, o carro está se movimentando para lá, e esse carro ele é do tipo que tem atrito nas rodas, ó, a tração é nas rodas dianteiras. E o que é que significa isso? Significa que a roda dianteira é as rodas da frente, certo? Tem as dianteiras e tem as traseiras. Então, as dianteiras que ficam na frente. Quando você diz que a tração é nas rodas dianteiras, significa que as rodas dianteiras é que são movidas pelo motor. Como assim? Imagina que esse carro aqui, ele chega numa oficina e você ergue ele, ou seja, você levanta ele, aqueles elevadores hidráulicos. Você levanta esse carro. Se você estiver lá dentro desse carro e ligar o carro e acelerar o seu carro, os únicos pneus que vão girar por conta de você estar acelerando né, e apertando o pedal lá, é os da frente. Ou seja, os de trás, eles não vão se movimentar. Ou seja, os pneus da frente é o que gera força, é o que gera tração para movimentar o carro. Isso é que se chama um carro com tração na roda dianteira, ou seja, nas duas rodas dianteiras. Então, a força de atrito neles atua do mesmo jeito que no pé de uma pessoa, ou seja, devido ao atrito aqui, esse cara, ele, ao girar, ao motor fazer esse eixo aqui girar, o cara, ele empurra o pneu, empurra o chão para trás, e o chão impede o pneu de deslizar, e aí o carro se movimenta, porque o motor vai fazer com que esse eixo aqui gire, certo? Então, o que a gente tem que perceber é que o atrito, certo? Que atua no veículo, certo? Com tração nas rodas dianteiras, é um atrito ó, no sentido do movimento, ou seja, a força que atua de atrito aqui é uma força no sentido do movimento. Já a roda que não é tracionada, o atrito é no sentido contrário ao movimento, ou seja, essa roda aqui, ela só gira mesmo, tá? Mas ela não está sendo impulsionada pelo motor. Então, nela, o atrito é contrário ao movimento. Então a regra é, na roda tracionada pelo motor, o atrito vai ser no sentido a favor do movimento. Então, vamos ver outro exemplo. Tração nas rodas traseiras. Tração nas rodas traseiras. Então, se você tiver um veículo, certo? Se você tiver um veículo e esse veículo, ele, por exemplo, ele está se movimentando para lá. Se ele tiver tração nas rodas traseiras, significa que a roda traseira dele, a força de atrito vai ser assim, ó, no sentido do movimento. E a roda dianteira dele, a força de atrito vai ser contrária ao movimento, certo? Então, essa é a situação, tá? Ah, mas só tem esses dois tipos de veículo? Não, tem mais tipos de veículo. Tem aqueles veículos um pouco mais pesados, geralmente,
cuja tração é nas quatro rodas, certo? Que a gente chama ele de tração 4x4. Então, quando você vê que um carro ele é 4x4, é aqueles carros grandões, significa que a força de atrito nele, certo? É em ambos os quatro, ambos não, né? Nos todos os pneus para frente. Então, a força de atrito no pneu vai ser no sentido do movimento, certo? Então, esse carro na tração 4x4, ele é mais difícil de atolar, né? Você vê que ele precisa de uma força maior, porque ele também é bem mais pesado que um carro daquele, tá? Então, a tração nas quatro rodas, os dois atritos é para frente, né? Para frente. E quando você tem um carro que, por exemplo, está no ponto morto, né? É um tipo que você, então, assim, o acelerador, ele está como se fosse assim, ponto morto, é como se você não pudesse acionar, certo? O acelerador. Então, quando ele está no ponto morto, ou o carro está desligado, ou seja, digamos, o carro está desligado, mas está se movendo, o que significa? Significa que, ó, ou seja, significa que em todos os pneus o atrito vai ser contrário. Então, quando o veículo ele está no ponto morto, ou que o motor está desligado, aí a força de atrito é contrária, ou seja, esse cara aqui ele vai estar parando, né? Então, a força de atrito é contrária, os dois pneus, né, para trás. Então, essa situação ela é importante, essa situação. Cai questões com desenho e tal, para você poder dar uma analisada nisso aqui. Então, é uma primeira coisa importante. Outra situação de atrito, vamos lá. Então, existe um modo da gente calcular o coeficiente de atrito, ou seja, cálculo do coeficiente de atrito estático. Coeficiente do atrito estático. Coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático pode ser calculado através de um pequeno experimento, certo? Esse experimento é o seguinte. Imagina que você tem um plano inclinado, certo? E aí você tem um objeto nele, certo? Ou seja, você tem um plano inclinado, o ângulo aqui é θ, certo? E você tem um objeto de massa m sobre ele. E vamos supor que esse plano inclinado aqui, você pode ficar variando esse ângulo, ou seja, você pode colocar ele um pouco mais inclinado e tal. E vamos supor que você coloque essa caixazinha, na iminência de movimentar, ou seja, você vá aumentando esse ângulo até que a caixa ela começa a se movimentar e você para. Ou seja, quando você souber que mais um tiquinho ele já vai deslizar, você vai ter a situação em que ele vai ficar na iminência de movimento. Então, vamos supor que nessa situação aqui, você deixa essa caixa na iminência, está parada, mas ele vai ficar, você deixa ele na iminência de movimento. Iminência de movimento. Olha o que, é que acontece quando você deixa uma caixa em cima do plano inclinado na iminência de movimento. Essa carinha aqui de massa M, vamos lá, ele tem um peso para baixo, um peso P, e recebe uma força normal para lá. Como a tendência desse cara é deslizar pelo plano inclinado, vai existir uma força nele contrária, vai existir uma força nele contrária, um FAT contrária ao movimento. Beleza. Vai existir uma força contrária ao movimento, que é o FAT. Contrária, ou seja, a tendência desse objeto
em cima desse cara, ou seja, se não tivesse atrito nenhum, certo? Esse cara iria deslizar. Esse cara iria deslizar. Só que ele não desliza. Por quê? Por causa do atrito. Então, a tendência é ele cair, então a força de atrito é contrária. Olha o que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Se está na iminência de movimento, significa que ele está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante naquele objeto é nula. E iminência de movimento também significa que a força de atrito vai ser a força de atrito estático máximo. Ou seja, que a força de atrito vai ser o Mi vezes a normal. Mi estático vezes a normal. Beleza. Aí olha o que é que você vai fazer aqui. Você vai pegar o peso, que você já sabe que no plano inclinado, você decompõe o peso, certo? Em duas componentes. O Px, que é a componente que empurra o cara para baixo, e você decompõe o peso em Pi, que é a componente que vai fazer o objeto grudar no plano. Então, você não usa mais o peso, você só vai usar as duas componentes do peso. Então, você lembra que Px no plano inclinado é sempre o peso vezes seno do ângulo. E o Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. A gente até brinca que o Px é a componente que faz o objeto descer, né? Descendo, descendo, descendo. Então, a componente que ajuda a descer, né? É descendo, descendo. E o Py é cosseno. É idiota, eu sei. Enfim, depois que você pega esse peso e decompõe, você vai fazer as igualdades. Ou seja, se esse cara está em equilíbrio, se ele está parado, a normal vai ser igual ao Py. Então, normal vai ser igual ao Py. E a força de atrito vai ser igual ao Px. Então, a força de atrito vai ser igual ao Px. E aí, ó, quem é a força de atrito? A força de atrito é o Mi vezes A normal. Vai ser igual ao Px. Então, eu tenho esse sisteminha. Comecei pelo atrito desenvolvendo, que é o Mi vezes A normal, porque é o atrito estático máximo, porque ele está na iminência de movimento. Aí, o mizinho anormal vai ser igual ao PY. Então, no lugar da normal, eu jogo o PY. Então, vai ficar normal vezes PY vai ser igual a PX. Então, vamos lá. Peso normal e fát. Tenha calma. Eu pego o peso e decomponho. PX e PY. Vou igualar o PX ao fát e o PY à normal. O fát, como é na iminência de movimento, eu igualo a essa forma. Então, o fát é níveis anormal, no lugar da normal eu coloco PY e eu vou desenvolver agora. Quem é o PY? É o peso, que é mg, ó. É o peso aqui, ó, que é mg, vezes o cosseno do θ. E o Px, ele é mg, que é o peso, vezes o seno de θ. Certo? Vezes o seno de θ. Então, vai cortar. Vai cortar. Corta o mg com o mg. Corta o mg com o mg. E o cosseno pode passar dividindo. Então, se o cosseno passar dividindo, fica que o mi estático, ele é o seno dividido pelo cosseno. Só que quem é seno dividido pelo cosseno? É a tangente do ângulo. Então, um experimento mais comum que se usa para calcular o coeficiente de atrito entre duas superfícies é você colocar um objeto em cima dessa superfície, fazer um plano inclinado e achar esse ângulo. O ângulo que faz com que o objeto fique já para se movimentar, ou seja, fique na iminência de movimento, quase para se movimentar. Aí, quando você achar esse ângulo, a tangente desse ângulo é que vai ser igual a o coeficiente de atrito estático, tá certo? Então, esse é um modo da gente calcular o coeficiente de atrito estático, certo? Esse é um modo da gente fazer isso, certo? A ideia, a história de usar um plano inclinado, tá? Então, o atrito é bem importante. Tem outra situação bem comum. Vou colocar também situações
que vão aparecer para vocês. Ou seja, quando a gente vai estudar atrito, existem situações um pouco estranhas, que não é muito comum para a gente. Então, é importante que eu mostre pelo menos casos clássicos, certo? Então, um dos casos clássicos, além desse plano finado aqui, é, por exemplo, esse exemplo aqui, que é quando você comprime um objeto contra uma parede. Então, imagine que você tem uma parede aqui, e aí você tem um objeto, e você vai fazer uma força no objeto F desse jeito. Isso aqui é uma parede. Então, todo mundo consegue fazer isso, ou seja, você consegue. Você não vai fazer uma força para cima. Óbvio, se você fizer uma força para cima, você consegue equilibrar um objeto, né? Um livro, por exemplo. Agora, você não vai fazer para cima. Você vai fazer uma força perpendicular à parede. Você vai empurrar o objeto contra a parede. E, por mais que tenha a aceleração da gravidade, certo? E esse cara, vamos supor que esse cara que tem massa 3 quilos, ele vai ter uma força peso P, para baixo. Então, se ele tem uma força para baixo, peso dele, P, você poderia pensar, nossa, será que esse cara não vai cair? Ele pode até cair, vai depender dessa força F que você faça. Agora, se você fizer uma força grande, esse objeto, mesmo estando aqui na vertical e sem chão aqui embaixo, ele pode ficar em equilíbrio com a parede. Por quê? Porque é o seguinte, você está empurrando esse objeto para ele ter contato com a parede. E aí, o que é que acontece? Aqui tem aquelas irregularidades. Então, para o objeto deslizar sobre essa parede, vai ter atrito, ou seja, vai ter força se opondo devido às irregularidades aqui se encaixarem. Então, vai existir uma força de atrito para cima, certo? Como essa situação toda está em repouso, você vai fazer uma força F para manter esse cara em repouso, esse atrito é o atrito estático, tá? E quando você faz uma força F nesse cara, esse cara faz uma força F na parede, e a parede devolve essa força nesse objeto, para que o objeto não entre dentro da parede. Essa força é chamada de normal. Então, a força entre uma parede, ou seja, uma superfície, e um objeto que está, digamos assim, empurrando essa parede, é normal, certo? E aí, como isso aqui está em equilíbrio, ou seja, você está mantendo essa coisa em equilíbrio, você pode igualar, ou seja, você pode dizer, olha, a força F vai ser igual à força normal, que aí o objeto não vai nem para a direita nem para a esquerda, e na vertical você vai ter o peso igual à força de atrito. Então, essas são as formulazinhas dessa situação. Quando você comprime o objeto contra a parede e o objeto fica parado em equilíbrio. Aí você vai ter a normal é igual à força F na horizontal e na vertical, para ele não cair, o que segura esse objeto é o atrito para cima, certo? É curioso você ter um atrito para cima, mas tem, certo? E é isso que faz com que você possa manter um objeto grudado, meio assim, tipo na parede, certo? Mas claro que você tem que manter essa força F, ou seja, para sustentar esse objeto, tá? Mas você está fazendo uma força, na verdade, F, para aumentar a normal, para que a normal, que a força de atrito é níveis anormal, possa se equilibrar o peso, tá? Então, é isso que está ocorrendo. Tem que tomar cuidado em algumas questões, tem que tomar cuidado com algumas questões. Duas situações aqui, para a gente poder, digamos assim, passar e ver outra coisa. Primeira situação, tomar cuidado com a situação em que você tem, vou nem botar isso aqui não, quando você tem um objeto em cima de outro. Quando você tem um objeto em cima do outro, você vai empurrar esse objeto com força F, certo? E digamos que esse objeto ele vai se mover, ou seja, vai haver movimento. Olha o que é que acontece. Primeiro,
Suponha que exista atrito aqui, ó, entre um objeto e outro. Então, aqui há atrito e aqui não há atrito, ou seja, essa situação aqui, ó, entre o objeto A e o objeto B há atrito, mas entre o B e o chão não há atrito, ou seja, B e chão não há atrito, não há atrito. E entre o A e o B, A e B, há atrito. Olha como é que a gente coloca as forças nessa questão. Então, ó, qual é a tendência do B? Qual é a tendência do A quando o B se mover para a direita? Veja bem, olha as irregularidades aqui. Ó. O B ele vai se mover para a direita e o A, as irregularidades do A estão encaixadas no B. Então, o B ele vai fazer uma força no A para cá, ó. Ou seja, o B vai meio que arrastar o A devido a essas irregularidades. Só que essa força entre essas superfícies é uma força de atrito. Ou seja, se você, por exemplo, eu coloco uma caneta aqui em cima do meu celular, se eu movimento ele na horizontal e a caneta vai junto, a caneta só vai junto devido ao atrito, ou seja, existe um atrito que vai impedir o objeto A, que é o objeto de cima, deslizar e ficar para trás, porque para ele ficar parado, certo? Vai ter que ter um deslizamento, ou seja, o atrito não vai deixar o objeto A deslizar sobre B. O atrito ele dificulta esse deslizamento. Então, se o objeto A vai junto com B, a força de atrito aqui ela é estática e vai impedir o A de deslizar. Só que assim, ó, a força de atrito é uma força de contato entre superfícies. Então, se está entre A e B, e o B faz uma força no A para a direita, para arrastar o A junto, o A vai devolver essa força aqui para trás. Então, você vai ter uma força de atrito em B. Só que essa força de atrito é a mesma dessa aqui, ó, certo? Ou seja, é a mesma que eu digo, é porque é o mesmo módulo, são forças como se fosse de ação e reação, ou seja, o B faz a força em A para a direita, devido a essas irregularidades, o A faz a força em B para a esquerda, também devido a essas irregularidades. Então, eu teria que tomar cuidado com isso, certo? Eu teria que tomar cuidado com isso, tá? Então, o esquema das forças são desse jeito. Isso aqui eu não estou fazendo uma questão, eu estou mostrando um exemplo em que às vezes as pessoas se atrapalham quando vão colocar as forças, certo? Então, geralmente no B fica F menos esse FAT é igual a massa do B vezes a aceleração, e o A vai ficar só o FAT estático, vai ser igual a massa vezes a aceleração, a massa de A vezes a aceleração. Porque, querendo ou não, mesmo o FAT sendo estático, ou seja, o A não deslizando em relação ao B, o A também vai ter uma aceleração, porque o B também está tendo, ou seja, ele vai junto com o B. Os dois vão juntos, certo? Então, eles vão ter a mesma aceleração. Então, esse exemplo de um corpo em cima do outro faz com que os alunos se enganchem, certo? E tem que tomar cuidado. O outro cuidado, a outra observação que eu tenho para dizer é tomar cuidado quando o objeto ele é arrastado, ou seja, o objeto é arrastado com velocidade constante. Então, se o objeto ele é arrastado com velocidade constante, ou seja, ele tem movimento uniforme, você tem que se tocar de algumas coisas. Movimento uniforme, velocidade constante, significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, significa que a força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser zero. Então, se um objeto, certo? Se um objeto estão aplicando no objeto uma força F, certo? E ele está sendo arrastado com velocidade constante, significa que a força F que está empurrando ele é igual à força de atrito cinético.
Então, a força F é igual à força de atrito cinético para que um objeto, ou seja, ele já se move, mas para ele se mover com velocidade constante, a força que causa esse movimento tem que ser igual à força de atrito cinético, certo? Tem que ser igual à força de atrito cinético. Então, são várias situações envolvendo atrito, certo? São várias situações envolvendo atrito, e você tem que ficar ligado em diversos, certo? Você tem que ficar ligado em diversos detalhes, certo? Você tem que ficar ligado em diversos detalhes. Ok. Aí, então, assim, a ideia seria resolver algumas questões, certo? Mas como a gente tem que concluir alguns assuntos, a gente deixa para, sei lá, resolver essas questões depois. Aí, vamos ver então, continuando, vamos ver Química 1. Então, a Química 1, eu me lembro muito bem que para Ma, certo? A gente viu até aminos, né? Eu me lembro que a gente viu anidrido, viu ácido carboxílico, éster, éter, e parou em amino. Então, a gente lembra que as aminas, certo? É aquela história que é nitrogênio ligado a carbono simples e tal, né? E aí a gente vai estudar agora ó, a outra função, certo? Ou seja, primeiro, as funções nitrogenadas que existem, a gente tem as aminas, né? As minas, né? Tem as amígdalas, as amidas, tem o composto chamado que é o nitro composto, e tem as nitrilas, certo? Então, essas são as quatro funções nitrogenadas. As aminas você já meio que conseguiu memorizar aqui, certo? Nitrogênio ligado a carbono simples e tal. Aí vamos lá. As amidas. Então, as amidas, certo? As amidas, o grupo funcional delas é a carbonila, que é o C-O, ligada ao nitrogênio, certo? Então, o grupo funcional delas é isso aqui. Toda carbonila, toda amida tem isso. Toda amida tem nitrogênio ligado ao C-O. Então, a gente diz que é o nitrogênio ligado a uma carbonila, certo? Veja que a amina não, tá? A amina não, certo? Aí, por exemplo, exemplos de amida. CH3, COO, NH2. Esse cara aqui, ó, eu posso escrever ele de uma forma mais simplificada, que é CH3C, aí tem esse CONH2, se eu quiser simplificar, os livros escrevem desse jeito, ó, tudo junto, ó. Então, quando tem o CON, né, esse CON da forma como está aqui, esse CO não é para você achar que esse O está entre o C e o N. Não, esse CO, você já sabe que é C duplo O. Então, isso aqui vai ser uma amida, certo? O nome da amida, ele é fácil também. Você vai terminar o nome com amida, certo? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ó, a cadeia principal dele, ó, tem 2 carbonos, seria ET. Entre esses carbonos só tem ligações simples, etan. E como isso aqui é uma amida, aí você coloca etanamida. Etanamida, certo? Essa aqui é etanamida, tá? Essa aqui também é a mesma coisa, né? Então, mesma coisa aqui que eu escrevi. Então, esse cara aqui, deixa eu só botar aqui uma simplificação, então ele pode ser C-O-N, né? Podia ser C-O-N alguma coisa. C-O-N, sei lá, H2 ou H1.
Então, tem esse CO aqui, esse cara aqui pode ser um CO, que pode acabar ali enganando, certo? Pode acabar ali enganando. Outro, vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Então, vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. CH3C, CH3H, CH2, CH2, CONH2. Calma, a gente vai ver outros exemplos também. Então, esse cara aqui, qual seria o nome dele? Esse carbono, ele é então, a amida, certo? Veja, o carbono mais importante, que é o carbono 1, ele já está aqui, ó. Ele é o C duplo O ligado a ele. Não tem nenhum outro carbono que vai ser mais importante que ele. Então, já fica claro que ele vai ser 1 na contagem da numeração. 2, 3, 4 e 5. Então, ó, no 4 tem um metil, então fica 4 metil. Tem 5 na cadeia principal, então é pente. Só tem ligações simples entre os carbonos, então é 1. E como aqui é uma amida, você só termina com amida. Então vai ficar 4-metil pentanamida. Claro que você podia colocar um hífenzinho aqui, né? Sem nenhum problema. Aí existe, calma que eu vou botar mais situações aqui de amida. Botando aqui primeiro as mais simples, certo? Então, imagina que você coloque aqui o benzeno, certo? Ligado com o C dupla O NH2. Então, qual o nome desse cara aqui? É um benzeno mais amido. Então, o nome disso aqui é benzamida. Então, esse cara aqui é a benzamida, certo? Benzamida. Tá, beleza? Aí, a gente pode achar umas amidas diferentes também, certo? A gente pode achar amida, amida. A gente pode achar as amidas diferentes, certo? Que é essas aqui, ó. Então, imagina que você tem isso aqui, por exemplo. Então, imagina que você tem essa situaçãozinha aí. Vou botar aqui outras situações, que a gente aprende muito com exemplo. Ó, então, vamos ver essas aqui. Primeiro, essa amida aqui, veja que o nitrogênio, agora ligado a ele, você tem esse amigo aqui, ó. Presta atenção que essa aqui, ó, é a cadeia principal, é onde fica o C duplo O. A gente primeiro diz que essa amida é uma amida monossubstituída. Monossubstituída. Ou seja, monossubstituída é quando um dos seus hidrogênios da amida clássica,
certo? Ou seja, a amida tem esse C dupla O, N e tem duas. Então, a monossubstituída, uma dessas ligações é carbono, certo? Essa aqui é uma classificação, a característica. Essa aqui é uma amida monossubstituída. Essa aqui não, ó. Essa aqui ela já é uma amida dissubstituída. Então, essa aqui é uma amida, essa aqui é uma amida dissubstituída. Dissubstituída. O português pode estar errado aí, tá? Sou semi-analfabeto. Então, amida dissubstituída. Acho que não tem esses dois S, não. Enfim, porque você tem os dois carinhas aqui, tá? Então, essa aqui é mono também, e essa aqui é dissubstituída. E aí, quando é que dá o nome? Quando aparece esses diabos aí, a gente coloca o nome assim. Então, esse cara é uma ramificação metil. Mas essa ramificação metil está ligada a quem? Ao nitrogênio. Então, a gente começa assim, ó, começa com N-metil, ou seja, para indicar que o metil está no nitrogênio, a gente começa com N-metil, e aí, como a cadeia principal tem três, fica propanamida. Então, esse N-metil é para indicar que tem um metil ligado ao nitrogênio do outro lado, certo? Esse carinha aqui, Daniel, como é que a gente recebe o nome? Tem dois caras. Então, basta fazer assim, ó, N, dimetil, ou seja, são dois nitrogênios. Cada metil está no nitrogênio, então é N, dimetil. Cadeia principal tem but, então vai ser butanamida. N, dimetil, butanamida. Daniel, e agora? Essa situação aqui, eu tenho um metil no nitrogênio e tenho um metil no carbono, que é o 1, o 2, o 3, ou seja, no 3. Então, a gente começa isso aqui escrevendo assim o nome dele. Então, o nome desse cara aqui é assim. Começa com N. N-metil, tracinho, 3-metil, como são 4, butanamida. Não, esse N-metil e esse 3-metil, por ser 2-metil, eu podia juntar e escrever um dimetil? Não, certo? Eu não podia juntar porque um é no nitrogênio e o outro é no carbono 3, certo? Então, na química, eles não gostam, eles não têm dizendo que você pode fazer isso, ou seja, o nitrogênio pode vir assim, N,3 de metil. Não, isso não existe lá, certo? Aqui, ó, você tem um metil aqui, esse cara tem um etil e tem um metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente faz o seguinte, ó. Sempre começa as ramificações com nitrogênio, se ele está ramificado, certo? Então, se ele está ramificado, a gente começa com ele, tá? A gente começa com ele. Então, a gente faz assim, ó, nitrogênio tem um etil e tem um metil. Por ordem alfabética, quem começa primeiro? Né? É o etil. Então, a gente coloca assim, ó, N-etil, ó a putaria que é, N-metil, 2-metil, butanamida. Então, a gente aprende esses exemplos aqui, ó, certo? A gente aprende esses exemplozinhos aqui, ó, tá? Então, esses exemplos aqui foram para mostrar as amidas mais chatinhas de serem escritas, certo? As amidas mais chatinhas de serem escritas, certo? Beleza. Aí, depois das amidas, certo? Existe uma função chamada o nitrocomposto.
Então, o nitro composto é quando você tem o NO2, certo? O NO2, na verdade, ele é assim, é N fazendo uma dupla com oxigênio e uma dativa com outro oxigênio. Então, a estrutura do NO2 é essa aqui, ó, certo? Essa é a estrutura do NO2. Mas muitas vezes a gente só escreve assim, tá? Então, se você tiver assim, ó, CH3 ligado com NO2, certo? Esse grupo, ele é chamado de grupo nitro. Então, esse cara aqui, ele seria o nitrometano. Nitrometano, certo? Se você tivesse assim, ó, 2CH3, CH2, NO2. Então, esse cara aqui seria o nitroetano, certo? A partir do 3, aí a situação muda. Se você tivesse assim, ó, CH3, CH2, CH2, NO2. Ou então assim, CH3, CH, CH3 e NO2. Veja que esses caras aqui, ó, são diferentes. Então, a partir do 3, você tem que numerar. Então, 1, 2, 3. Então, o nitro, ele atua como se fosse uma ramificação, certo? Então, esse cara aqui vai ser 1 nitro propano. E esse aqui, ó, vai ser o 2. 2 nitro propano. Então, você identifica onde tem esse cara, tá? Um dos caras mais conhecidos é esse aqui, ó. É o benzeno com NO2, certo? Então, esse cara aqui, o nome dele, ele é o nitrobenzeno. Nitrobenzeno, certo? O composto mais importante com a função nitrocomposto é o TNT. TNT é aquele explosivo mais conhecido, explosivo, né? O explosivo da dinamite, certo? Então, o nome TN3 significa trinitrotolueno. Então, esse carinha, ele é esse bicho aqui, ó. Então, ó, o TNT é esse aqui, o TNT, ó. Esse é o TNT, ó. Então, esse cara aqui é o TNT, certo? Esse cara aqui, o nome oficial dele é o 2,4, porque a numeração dele é feita assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2,4,6 trinitro tolueno, porque o tolueno já está aqui, ó, tolueno. Então, esse é o nome do explosivo que a gente conhece como T, ó, T daqui, o N e o T daqui, ó, TNT, certo? É o composto mais conhecido dos nitrocompostos, certo? E tem, para encerrar as funções nitrogenadas, tem as nitrilas. As nitrilas são quando você tem um composto CN, desse jeito. CN, Daniel, o que significa CN? É C tripla N. Tem uma ligação tripla aqui, ó, entre o C e o N, certo? Então, se você tiver assim, primeiro tem esse cara aqui, depois tem esse aqui, depois você pode ter esse aqui,
certo? Você tem esse aqui. Então, ó, ele tem dois nomes. Então, esse cara aqui, esse aqui, eu tenho dois nomes para chamar nitrilo. Esse aqui pode ser o metanonitrila, tudo junto. Metano, porque só tem um carbono. Esse aqui, então, teria dois. Então, seria o etanonitrila. Tá aqui o CN. CN é o grupo funcional. Aqui, esse carbono conta. 1, 2, 3. Então, é propanonitrila. Propano-nitrila, certo? Esse cara aqui, ó, seria benzeno-nitrila. Benzeno-nitrila, certo? Agora, você tem outro nome. Aqui você pode chamar o seguinte, ó, o CN, você pode chamar esse cara de cianeto. Então, aqui seria o cianeto de hidrogênio. Então, você chama o CN de cianeto e fica cianeto da outra coisa, da ramificação. Então, aqui é o cianeto de hidrogênio. Esse cara aqui seria o cianeto de metilo, ó. Cianeto de... Aí, como isso aqui é a ramificação metilo, seria cianeto de metila. É uma outra forma de dar nome. E aqui, cianeto de etilo, ó. Cianeto de etila. Esse aqui, cianeto, e quando benzeno é ramificação, é fenil. Então, aqui seria o cianeto de fenilo. Certo? Então, as nitrilas, você tem essa ligação tripla aqui, certo? Que geralmente não é amostra, porque eles vêm tudo junto, mas aqui são os dois nomes que a gente utiliza, a gente costuma utilizar para eles, certo? A gente costuma utilizar para eles. A nitrila mais importante, obviamente, é esse aqui, ó, que também a gente estudou nos ácidos já. O nome desse aqui é ácido, o nome desse aqui é ácido cianídrico. E esse cara aqui, ele é muito tóxico, certo? Tóxico e um gás mortal para o ser humano, certo? Esse HCN, tá beleza? Então, falou em cianeto, falou de algo que para o ser humano é mortal, certo? Falou em cianeto, falou em algo que é mortal para o ser humano, tá beleza? Seguinte. Então, ó, aí, na próxima aula a gente termina essa parte então também. As funções nitrogenadas terminou aqui, certo? Tem outros capítulos, creio eu, que falta ver os compostos com enxofre, eu acho, os compostos sulfurados. Eu acho que aparece os compostos com enxofre, que são os compostos sulfurados, não sei ainda. E aparecem os compostos aletos, né? Aletos orgânicos, são os compostos com os halogênios. Falta ver esses carinhas aqui, certo? Mas hoje deu bom para ver. Física 1 e tentem fazer os exercícios e mandem os exercícios para mim, né? Tentem fazer os exercícios, mandem os exercícios lá, se tiverem dúvida e tal. Beleza? Abraço, galera. Assim que puder, eu gravo uma outra aula aí e tal. Mas a próxima aula da gente fica marcada para sexta, certo? Lembrando que próxima semana, em todos os dias na véspera,